poderosa palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e mau, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Nessa tarde, meus irmãos, nós queremos conversar, mediante esse trecho bíblico, sobre a importância da oração. Nós vamos ver quão é importante a oração para a nossa vida, mas principalmente a importância da oração para a missão de Deus. Deus nos entregou a missão: ide e pregar o evangelho. Mas sem oração, meus irmãos, nós não vamos ser bem-sucedidos. Mas antes de expor o texto, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição das suas sagradas escrituras. Me dê graça, que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo nesses escritos possa me inspirar, Pai, para, em nome de Jesus, traduzir de maneira fiel, para interpretar de maneira certa as suas sagradas escrituras. Eu oro pelos corações dos meus irmãos que estão nos assistindo, que eles possam ter um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, e sim praticantes dela. Meus irmãos, antes de a gente continuar na exposição do texto, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Jean, sou um dos pastores aqui dessa igreja, estou aqui para servir e ajudar vocês. Meu contato está na tela, então você que está nos assistindo, tire uma foto, nos marque no Instagram, pode mandar também perguntas, se algo não ficou claro nessa exposição, nós estamos aqui para ensinar a vocês. Junto com o pastor Isaías, o pastor Mateus, nós estamos aqui conduzindo esse programa de pregação expositiva, que tem sido uma bênção, um privilégio. E é muito bom ver cada um de vocês, sábado após sábado, estando conosco. Alguém, homens e mulheres, que têm fome e sede da poderosa palavra do Senhor. A importância da oração, meus irmãos. Paulo, olha que coisa interessante. Paulo, ele foi o maior teólogo, mas ao mesmo tempo ele foi um homem de oração. Não existe, meus irmãos, essa separação que alguns homens e mulheres de Deus fazem hoje em dia. Não, eu só vou estudar a palavra do Senhor, não preciso de orar. Está errado. Não, eu só vou orar, eu só vou ficar no meu quarto, eu só vou adorar, eu não quero saber da palavra. Está errado. Na vida cristã, eu e você, nós temos que estar com a palavra e com a oração. São os dois meios de nós nos conectarmos com Deus. Oração é o meio que nós falamos com Deus. A palavra é o meio que Deus fala conosco. Eu e você, nós precisamos parar com essa separação. Ou é um ou é outro. Não, nós caminhamos com os dois. Oração e palavra, meus irmãos, é como se fosse as asas de um pássaro. Não tem uma que é mais importante, a da direita e da esquerda, não. Para ele voar, para ele ser bem sucedido na missão dele, ele precisa dos dois. E você então, crente, não adianta, não ache que você vai conseguir ser sustentado somente com a palavra ou somente com a oração. Você precisa dos dois. Paulo é um exemplo para mim e para você. O maior teólogo que amava as Sagradas Escrituras, mas era um homem de oração. Um homem que pedia oração, um homem que orava. Então, nesse trecho bíblico que nós já lemos e vamos expor, nós vamos ver Paulo pedindo oração e também orando. E é esse exercício que eu e você temos que fazer, meus irmãos. Nós precisamos de pedir oração por nós. Nós não somos super-homens, super-crentes. Nós precisamos dos outros. Mas nós precisamos também não ficar só com os nossos braços cruzados, pedindo para que os outros façam algo. Nós também temos que fazer. Então temos que ter esse equilíbrio. Você sozinho, você não consegue. Juntos nós somos mais fortes.
E você precisa então dos irmãos. Mas os irmãos, numa via de mão dupla, também precisam de nós, também precisam de você. Então peça oração, sim, mas ore também pelos seus irmãos em Cristo Jesus. E meus irmãos, a pregação do Evangelho, ela necessita de oração. Porque Deus, Ele usa o pregador que se preparou, que foi inspirado pelo Espírito Santo, que estudou as Sagradas Letras. Mas é o Senhor que abre os corações para que essa palavra possa entrar. Por isso nós temos que nos capacitar, nós temos que nos preparar, nós temos que fazer a nossa parte, mas orar para o Senhor. Porque só o Senhor pode abrir um coração de um pecador. Eu não tenho essa capacidade. Quem convence não é o pastor Jean, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Na pregação do Evangelho, e essa que é uma missão minha e sua, nós temos que orar para o Senhor abrir os corações dos irmãos. E sem mais delongas, depois dessa introdução, vamos para a exposição do texto. Verso 1, está escrito assim, vamos ler mais uma vez. Finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. O verso 1 e o verso 2, nós vamos ver os pedidos de oração de Paulo. Então, Paulo pedindo oração, como eu falei, ele vai pedir e vai orar. Mas aqui nesses dois versos, ele só vai pedir. E nós lemos aqui mais uma vez o verso 1. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo pede, ore por nós. Paulo, meus irmãos, mais uma vez falando, ele era humilde de pedir ajuda pelos seus irmãos. Tenha esse coração, não seja soberbo, prepotente, achando que você resolve tudo, porque você sabe muito, porque você estuda teologia. Não, meus irmãos, se renda ao Senhor, peça a ajuda dos seus irmãos. Você não é autossuficiente, você precisa das pessoas. Se Paulo, o maior teólogo que já pisou nessa terra, precisou da oração dos irmãos, por que o Jean não vai precisar? Como eu preciso das suas orações, meus irmãos? Ore pela minha vida. E você também precisa das orações dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ore por nós. Paulo usa um termo aqui também que eu não posso deixar passar, finalmente. Isso ele quer dialogar aqui sobre algo que ele está concluindo, e é claro, ele está no terceiro e último capítulo, então ele vai dar as últimas instruções aqui nessa rica carta. E meus irmãos, ele fala, ore por nós. Mas qual que é o conteúdo da oração que Paulo pede para os irmãos? É uma oração, meus irmãos, para ficar rico? É uma oração para ser curado? É uma oração para ter sucesso pessoal? É uma oração por causa na justiça? Não, meus irmãos. Paulo não tem pedido egoísta. E é isso que eu e você temos que aprender. Seja nós orando para Deus, nós mesmos, ou nós pedimos para as pessoas orar para nós. Não pode ser oração qualquer. Não pode ser uma oração egoísta. Pare, meus irmãos. Nós vamos ver o conteúdo belo dessa oração. E esse tem que ser o meu e o seu coração. Pare de orar só para coisas desse mundo, dessa terra. Essa ganância que está no seu coração, que quero ficar rico. Esse sucesso pessoal que talvez não é o sucesso genuíno. Eu vejo um movimento hoje achando que Deus é despachante, Deus é advogado, não advogado no tribunal final, e sim advogado terreno. Agora a preocupação de Deus é resolver a nossa causa na justiça. Causa na justiça em muitos momentos, que é fruto da nossa ganância. Porque em muitos momentos a palavra vai nos convidar para abrir mão dos nossos direitos. E aí você está brigando com Deus e com o mundo, e quer que Deus te abençoe ainda. Olha que loucura. Mas não, meus irmãos, a nossa oração tem que ter o conteúdo certo, o conteúdo bíblico, um conteúdo que não pode ser egoísta, egocêntrico. E aí, qual era esse conteúdo então, pastor? Vamos lá, ainda no verso 1. Para que a palavra do Senhor se propague. Paulo, ele não pensa, meus irmãos, nele. Ele não ora para ele, pelos seus sonhos, pelos seus planos, pelo seu calo, pelo seu carro, pela sua casa. O motivo que a oração que o apóstolo Paulo pede para os irmãos é para que o evangelho se propague. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem feito essa oração? Essa deve ser, meus irmãos,
a nossa principal oração. Viu como nós somos egocêntricos, egoístas? Viu como nós não aproveitamos esse privilégio que temos, que é o livre acesso ao Pai? Porque nós falamos coisas inúteis, coisas desnecessárias, coisas que não é para a glória de Deus, coisas que não é para a edificação do corpo de Cristo, e sim coisas que só aumentam o nosso ego, o nosso eu. Que possamos ter mais essa oração no nosso momento de intimidade com o Senhor, para que a palavra do Senhor se propague. A pregação do Evangelho, meus irmãos, é a principal missão minha e sua aqui nessa terra. Você não veio para cá para ficar rico, para escrever um livro, para casar, para encher sua pança. Você não veio para cá para isso. Você veio para cá como embaixador do reino dos céus, para pregar o Evangelho da salvação. Tudo que você faz, meus irmãos, a partir disso, é secundário. Não estou falando sobre ser pecado ou não ser. Tudo que eu citei aqui não é pecado. Mas não é a nossa missão primordial. A principal missão de filhos de Deus é pregar o Evangelho da salvação, para que mais pessoas possam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós precisamos da oração para a missão, meus irmãos. E nós temos que usar a oração com os pedidos corretos. Por isso eu te motivo, você que não tem feito essa oração, e pelo contrário, tem feito orações errôneas, a orar de maneira certa a partir de hoje. A orar pedindo para que a palavra do Senhor se propague. E não sua conta bancária aumente. E não seu número de seguidores no Instagram aumente. E sim, que o número de seguidores de Cristo aumente. E sim, que o número de pessoas salvas aumente. Cuidado com o seu coração avarento. Cuidado com esse coração ganancioso. Pense nas coisas do Pai. Pense nas coisas do céu. E não nas coisas da terra. E não nas coisas que essa sociedade prega. Não. Esse não pode ser a minha e a sua oração. A nossa oração vai ser que o Evangelho se propague. Algo muito interessante ainda no verso 1. Está escrito assim: e receba honra merecida, como aconteceu entre vocês. A oração do apóstolo Paulo, meus irmãos, não é para ele ser honrado, como muitos de nós queremos. Não é para ele ser aplaudido, como muitos de nós queremos. A oração do apóstolo Paulo é para a palavra do Senhor ser honrada. Olha que oração linda, meus irmãos, que o apóstolo Paulo pede para essa igreja. E essa pergunta que eu faço para você refletir junto comigo, meus irmãos: você honra a palavra? Os tessalonicenses honravam, como aconteceu entre vocês. Vocês honram a palavra do Senhor? E como então, pastor, que eu honro a palavra? A palavra do Senhor, ela é honrada em duas esferas, meus irmãos. Quando nós pregamos com fidelidade e não adulterando a mensagem. E quando nós, ouvintes, vivemos a palavra. Você que é um adúltero da mensagem, que prega só o que você quer, que tira os trechos da Bíblia, que pula os versículos, você não está honrando a palavra do Senhor, você está honrando a si mesmo, o seu egocentrismo. E você que ouve a palavra do Senhor, mas não é um praticante, você também não honra a palavra do Senhor. Se você ama o Senhor que nos entregou a sua palavra, que você possa a partir de hoje começar a honrá-la, pregando com fidelidade e vivendo o que você tem escutado, o que você tem lido, o que você tem estudado. Entenda isso, meus irmãos. A oração que o apóstolo Paulo pede é para a honra a palavra do Senhor, porque é ela que nós precisamos. Ela merece ser honrada. Ela é a base da igreja. Não é a igreja que define o que é certo ou não da palavra. É a palavra que define como a igreja deve caminhar, meus irmãos. Eu e você temos que ter esse coração. De onde a palavra falar, eu e você juntos vamos nos calar. A nossa opinião não importa. O que importa é as sagradas letras. O que importa é que a Santa Escritura diz. Então, onde ela fala, nós nos calamos. E nós nos submetemos, nós nos rendemos. Porque é a vontade do Senhor. É a palavra não de homens, por mais que homens foram usados. É a palavra de Deus. Por isso que ela merece todas as honras.
e você não honra ela, sendo um religioso, um místico, que abre em Salmo 91, lá dentro da sua sala, lá e bota a Bíblia aberta, no Salmos 23 e deixa lá no seu quarto, isso não é honrar a palavra do Senhor, isso é ser um idólatra, isso é ser um místico. Você honra a palavra do Senhor quando o Salmo 91 ou 23 entra no seu coração e muda a sua vida, renova a sua mente, você começa a viver e começa a pregar. É nesse momento que você honra a palavra. É muito importante frisar isso, meus irmãos, porque é isso. Ah, não, pastor, estou honrando a palavra. A Bíblia lá fica aberta lá na minha sala. Não muda nada, meus irmãos. Ela tem que ficar aberta no seu coração. Ela tem que entrar dentro do seu ser e te mudar. É para isso que a palavra foi feita. É para isso que o Senhor nos entregou. Não é para recitar repetições, por mais que repetições não são erradas, mas tem que ser com sinceridade, tem que ser de todo o nosso coração. Então, como o apóstolo Paulo queria que a palavra fosse honrada, que eu e você possamos honrar a palavra do Senhor. Verso 2, a palavra diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e mau, pois a fé não é de todos. Paulo, ele pede para orar por ele, pela palavra, pela pregação, pela honra da palavra. E agora Paulo pede para orar por libertação. Existiam, meus irmãos, homens perversos e maus, tentando atrapalhar a pregação do evangelho. Esse é o ponto importante. Não era atrapalhar Paulo, o sucesso que Paulo queria ter nesse mundo, os aplausos que Paulo queria ter nesse mundo. Paulo pede oração porque eles estavam atrapalhando e querendo atrapalhar a pregação do evangelho. Não é sobre Paulo, meus irmãos. Não é sobre o nome de Paulo, é sobre o nome de Deus. Não é sobre a vida de Paulo, é sobre a vida que seria alcançada pela vida de Paulo, pela pregação do evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo pede à igreja: ore por nós, pela nossa libertação. Paulo, meus irmãos, como você muito bem sabe, mediante todas essas exposições, Paulo saiu correndo de Tessalônica. E depois ele foi para Bereia e sofreu. Depois ele foi para Atenas e sofreu. Depois ele foi para Corinto e sofreu. Todos esses relatos estão em Atos, a partir do capítulo 17. Então Paulo, meus irmãos, ele passava por várias dificuldades. E algo que Paulo fala aqui, que nós conseguimos refletir, é que assim como os irmãos de Tessalonicenses que estavam passando por perseguições, eu creio que você sabe, não se esqueça desse contexto, que é muito importante para a interpretação bíblica, eles estavam passando por severas perseguições, os Tessalonicenses. Mas Paulo, que estava escrevendo essa carta, não estava na Disney, meus irmãos, não estava no seu escritório, muito tranquilo, escrevendo, um ar-condicionado, comendo uvas, não. Paulo também estava sofrendo. Paulo, aquele que estava escrevendo, se identifica com seus leitores. Algo que eu e você temos que entender, talvez principalmente vocês, é que pastores, que pregadores, que ministros não são imunes, meus irmãos. Homens e mulheres de Deus vão passar por dias difíceis, vão passar por dias maus, vão chorar, vão perder filhos, vão perder dinheiro, vão perder casa, vão sofrer várias coisas. Nós não somos imunes, meus irmãos. Hoje nós estamos, nessa era aí desses apóstolos modernos, que tem jatinhos, que tem hectares e hectares de fazenda, mas não é igual os apóstolos bíblicos, que todos morreram pobres, todos, exceto João, morreram martirizados. Ser cristão, meus irmãos, e ser um líder do cristianismo, não vai te levar ao conforto. Pelo contrário, vai te levar ao serviço. E serviço em muitos momentos sacrificial. Como o nosso mestre, a qual nós falamos que adoramos. Como os pais da igreja que sofreram. Se ele sofreu, você acha que o Jean é melhor do que alguém para não sofrer? Claro que eu vou sofrer. Vou ser traído, vou ser caluniado, vou passar por dias difíceis. Claro que eu vou, porque eu não sou imune. Assim como Paulo sofreu, os Tessalonicenses sofreu, eu e você vamos sofrer, meus irmãos. E tudo bem. O nosso coração não está nisso. Ah, eu não sofro, então sou crente. Eu sofri, eu não sou crente. Não, meus irmãos. Se você tem essa fé, na verdade, não, você nem tem nem a fé em Cristo Jesus. Você tem uma crendice que você acha que crê, mas na verdade você não crê. A fé verdadeira, meus irmãos, é inabalável. Até nos momentos de crise, até nas maiores tempestades da vida.
Então, onde existe a pregação do evangelho, vai existir oposição, meus irmãos. O falso evangelho, que hoje em dia está por aí, ele é aplaudido, meus irmãos. Ele é reverenciado. Ele tem as maiores visualizações na internet. Ele tem os maiores auditórios por aí. Porque fala o que as pessoas querem ouvir. Amassageia o ego dos seus ouvintes. Sendo que o verdadeiro evangelho vai ferir ele. O verdadeiro evangelho vai falar o quão pecador ele é. Por isso que o verdadeiro evangelho não é popular. Por isso que o mundo odeia Jesus. Por isso que o mundo odeia os pregadores verdadeiros. Então eu e você temos que entender. Se você estiver pregando o evangelho e vivendo o evangelho, você será perseguido. E qual é o antídoto contra isso, meus irmãos? Como nós vamos batalhar essas guerras? Brigando de volta? Xingando de volta? Não, meus irmãos. A nossa arma é a oração. Nós batalhamos contra os nossos inimigos, não sendo igual a eles, porque senão nós vamos necessariamente ser igual a eles. Nós batalhamos orando, é boca no pó, é se reverenciando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, existem perseguidores, existiam aqui com o apóstolo Paulo e com os Tessalonicenses, sim, mas nós vamos orar, nós não vamos levantar a espada, nós não vamos fazer o que eles fazem, não, nós somos diferentes. A nossa arma é espiritual e não carnal. Nós vamos orar para o Todo-Poderoso. Então que eu e você possamos entender essa importante virtude. Verso 3, meus irmãos, onde o apóstolo Paulo vai começar de alguma forma a orar aqui. Olha o que ele escreve. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A fidelidade do Senhor. Os homens, meus irmãos, são maus, mas Deus é fiel. A igreja está sob ataque, mas o Senhor o protege, a igreja. Entenda, meus irmãos, que o poder não está na oração, porque tem muitas pessoas que oram muito mais do que nós protestantes. Ora várias vezes por dia, ora quantidades de minutos e de horas. O poder não está na oração. O poder está em quem nós oramos, para quem nós oramos. O poder está no braço do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, aquele que era, que é e que há de vir, o sustentador de tudo. Esse é o poder da oração. Não porque nós oramos, não porque nós somos especiais, e sim porque nós oramos a Ele. O Rei Todo-Poderoso. E aí sim, nós oramos a Ele. Ele move as coisas, meus irmãos. Então ore, mas entenda esse princípio de oração. Que o poder não está na oração em si, e sim a quem nós oramos, ao Rei dos Reis. Aí sim, meus irmãos, a oração é eficaz e é poderosa. Meus irmãos, algo que me chama a atenção aqui nesse verso é que Paulo reafirma algo que eu e você sabemos, mas em muitos momentos esquecemos. Mas não esqueça disso. Como os Tessalonicenses perseguidos, alguns mortos, não poderia esquecer. E eu e você, nós não podemos esquecer. Ele é fiel. Não esqueça isso nem um só dia, meus irmãos. O nosso Deus é fiel. Entenda, assim como os Tessalonicenses precisavam entender que, principalmente nos dias maus, eu e você precisamos de lembrar. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Talvez você está passando por um luto, talvez você está passando por um desemprego, talvez você está passando por uma perseguição como os Tessalonicenses, mas você tem que lembrar, você tem que gravar, você tem que tatuar, você tem que recitar que o Senhor é fiel. Não esqueça disso, meus irmãos, por favor. Assim como os Tessalonicenses tinham que lembrar, eu e você temos que lembrar todo dia da fidelidade do nosso Deus. Ele é fiel. E a fidelidade dele é tão linda, meus irmãos, que é uma fidelidade até em momentos que eu e você, pecadores que somos infiéis. Mas mesmo assim, Ele, o Deus Todo-Poderoso, permanece fiel. Outra coisa, meus irmãos, que nós vemos ainda no verso 3, é que Ele nos fortalece. A nossa força, meus irmãos, não vem da força do nosso braço. Você que está na academia aí, que está com seus bíceps grandes, a força não está no seu braço, meu irmão, não está na sua genética. A força está no braço do Senhor, a força está no Senhor.
Quem te fortalece não é seu conhecimento. Eu sou doutor, sou pós-graduado. Não. O que te fortalece não é uma religiosidade vazia. Não. O que te fortalece é o nosso Deus. Ele que é a nossa força. Ele que, quando nós estamos nele, que nós podemos fluir, que nós podemos fazer várias coisas. Sem Ele, o próprio Jesus diz, nada podemos fazer. Ele é o Deus que não rejeita o fraco. Na verdade, Ele fortalece o fraco. Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso, a nossa força, meus irmãos, está somente no nosso Deus. Entenda isso, tenha isso no seu coração. É Ele que te fortalece, pastor, mas eu estou fraco. Recorra ao Senhor em oração e na leitura da palavra, porque você vai se fortalecer. É Ele, meus irmãos, que nos fortalece. E mais uma coisa, no verso 3 que nós vemos: os guardará do maligno. É o Senhor que nos guarda do maligno. O convite bíblico, meus irmãos, em Tiago deixa isso muito claro, em 1 Pedro também vai falar, para a gente sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Se você não se sujeitar a Deus, você está automaticamente se sujeitando ao diabo. Se você não resistir ao diabo, você automaticamente está resistindo a Deus. Não existe, meus irmãos, uma terceira via, igual nós imaginamos. Na fé cristã só existe um ou outro. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é uma vida santa ou é o mundo. Ou é construir a casa na rocha ou é construir na areia. Ou é caminhar pelo caminho apertado ou caminhar no caminho largo. Ou é ter frutos bons ou frutos ruins. Ou é ser um falso profeta ou um verdadeiro. Ou é ser um falso crente ou um verdadeiro. Não existe terceira via. Então, ou você está firme ou você já está caído, meus irmãos. Então, que eu e você possamos entender isso, que o nosso Deus, Ele nos guarda de Satanás. Por isso você não tem que ter medo de Satanás. Satanás está debaixo dos nossos pés. Você tem que ter honra e reverência ao nosso Deus, porque se você estiver em Deus, meus irmãos, mal nenhum vai te atingir. Quando eu falo mal nenhum, não é dificuldade, porque no mundo tereis aflições. Mal nenhum é o principal mal. É a condenação eterna, é você se desviar do caminho do Senhor, é você virar as costas do Senhor. Se você estiver em Deus, você vai permanecer nele. Mas o problema, meus irmãos, é que nós em muitos momentos nós não estamos. Nós sujeitamos ao diabo e resistimos a Deus. Aí, meus irmãos, infelizmente, nós vamos estar no mundo e cair. Mas se você se sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo. E o Senhor, o próprio Senhor, vai te guardar. Tenha isso no seu coração. Tenha essa percepção da fidelidade do Senhor, do fortalecimento do Senhor e do guardar do Senhor. Verso 4, está escrito assim: confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenam. Aqui, como eu falei, Paulo de alguma forma está fazendo uma espécie de oração aqui, que ele está confiando no Senhor que acontecer essas coisas com esses irmãos. O que nós frisamos aqui? A confiança do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E o primeiro ponto que nós extraímos é que Paulo fala de confiança no Senhor. Por quê? É o Senhor que ajuda a realizar todas as coisas. Não é nós, meus irmãos. Não é eu, não é você. É o Senhor. Meus irmãos, o maior perigo mediante os ataques de Satanás, não é propriamente os ataques de Satanás, e sim a falta de Deus. Sem Deus, você não vai conseguir. Sem Deus, você vai cair. Sem Deus, você vai perecer. Mas se você permanecer firme nele, meus irmãos, pode ficar tranquilo. Os ataques de Satanás não vai te atingir. Você vai estar com todas as armaduras de Deus, com o escudo ali, e os dardos inflamados não vão prevalecer. Mas então, para você ter uma vida firme, constante, abundante, permanente, você não tem que ficar com medo de Satanás. E sim, você tem que ter temor de abandonar a Deus. O que me falta e te falta em muitos momentos, e por isso nós caímos, não é a ausência dos ataques de Satanás, e sim a ausência de Deus na nossa vida. É o Senhor, meus irmãos, que nos fortalece. E algo muito interessante aí no verso 4, que nós temos que frisar e refletir, é que Paulo diz que eles vão continuar a fazer. Meus irmãos, essa é a fé cristã. A fé cristã, meus irmãos, não é sobre começar, é sobre continuar.
Não é só sobre dar o start, é sobre permanecer. Nosso querido pastor Márcio, ele tem uma frase que resume muito a vida dele, mas uma frase muito verdadeira que podemos aplicar para nós. É como termina que se conta. Não adianta, meus irmãos, começar muito bem. E aqui não é um convite para quem está começando bem, parar de começar bem, não. Que comece a cada hora melhor, cada dia melhor. O problema não está em começar bem. Nós deveríamos começar bem. O problema é não permanecer do jeito que começamos. O problema é abandonar esse primeiro amor. Então que eu e você possamos entender que não é só começar, é permanecer. Então você que está chegando na fé agora, meus irmãos, permaneça firme. Nós estamos aqui para te ajudar. Você tem uma igreja que te ama, pastores que querem cuidar e te ensinar o caminho verdadeiro. Mas, meus irmãos, não adianta ser intenso 1 ano, 6 meses, 1 semana e depois deixar de lado. O convite bíblico é que possamos permanecer sempre constante, abundante na obra do Senhor. Que eu e você possamos ter esse coração. E algo que nós não podemos deixar passar despercebido, ainda no verso 4, é que ele fala assim: a fazer as coisas que ordenamos. Por quê? Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala das coisas que ordenamos, ele está falando não da palavra propriamente dele, e sim a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, em muitos momentos, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, era a palavra dele, mas a palavra dele por intermédio de Deus. Por que eu tenho que frisar? Porque talvez um falso profeta, um mentiroso, alguém que adultera a palavra do Senhor, use esse versículo para escravizar vocês. Você tem que continuar fazendo o que eu ordenei. Eu sou um líder como o apóstolo Paulo, então eu ordenei, então a minha palavra é que vai mandar na sua vida. Nada, Nina, não. O que manda para mim, para você, é a palavra do Senhor. Enquanto o pastor está na autoridade que a palavra dele cabe, aí sim nós devemos obedecer, respeitar. Show de bola. Mas se o pastor fala algo contrário à palavra do Senhor, nós não temos que ouvir esse pastor. Porque na verdade ele está sendo um falso pastor. Um verdadeiro pastor, meus irmãos, ele submete no que a palavra dá direito para ele. Ele não vai além. Tem coisas que as pessoas perguntam: pastor, o que eu faço nisso? Meu irmão, a Bíblia não me deu autoridade para decidir quem que você vai casar. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que o pastor tem que decidir isso. Eu posso te orientar, eu posso conversar com você, mas bater o martelo é você. Então, onde a Bíblia fala para eu ter minha função, eu vou. Com certeza. Mas onde a Bíblia não fala, eu não sou maluco de inventar coisas, de achar que eu sou melhor do que Deus, porque nem Deus falou, o bonitão do Jean quer falar. Não. Cuidado, meus irmãos, para pessoas. Por que eu falo isso? Porque tem falsos mestres que usam trechos fora de contexto para escravizar pessoas. E aí fala: você tem que permanecer no que eu ordenei. É bíblico? Sim, então permaneça mesmo. Não é bíblico? Corra. Não permaneça, não se submeta a falsos líderes, pessoas que não amam a palavra do Senhor e que não vivem, não pregam a palavra do Senhor, e sim doutrinas de homem. Nós temos que submeter a doutrina divina e não doutrina humana. Tem isso no seu coração. Então, quando Paulo usa aqui as coisas que ordenamos, não são coisas dele propriamente, e sim do próprio Deus, que usou o apóstolo Paulo a escrever. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses e agora 2 Tessalonicenses. Como o apóstolo Paulo, vamos relembrar rapidamente, ele escreveu essa carta para ajustar algumas coisas que ficou desajustadas mediante a primeira carta, que ele já tinha tratado, mas algumas pessoas não estavam vivendo. Então, quando ele fala isso, ele está remetendo à primeira carta, que nós cremos que é divina, por mais que Deus usou o apóstolo Paulo. Então entenda isso, é a palavra de Deus e não a palavra de um homem. Verso 5 e último da nossa exposição de hoje: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui uma espécie de oração do apóstolo Paulo. Ele tem esse desejo no coração. Então aqui nós podemos ver então que Paulo está mudando o papel, e ele estava pedindo oração no verso 1 e 2. Agora ele ora pelos Tessalonicenses. E olha, meus irmãos, como nós precisamos aprender a orar. O conteúdo dessa oração. 2 pontos que eu quero destacar aqui. O primeiro deles: Paulo ora para que os corações dos Tessalonicenses, mediante todo o sofrimento que eles estavam vivendo, eles possam ter sido conduzido ao amor
de Deus. Paulo ora para que os seus leitores tenham o mesmo amor que Deus tem. Um amor que olha o propósito maior. Um amor que olha a missão. Um amor que deu o seu próprio filho para morrer por mim, por você e pelos Tessalonicenses. Eu e você, meus irmãos, temos que ansiar por esse amor de Deus. Por que, meus irmãos, você não consegue perdoar? Por que você não consegue viver com indiferença? Por que tem que ser tudo do seu jeito? Porque você não tem o amor de Deus. E aí que está, meus irmãos, quando eu falo que as nossas orações são carnais demais, são terrenas demais, são perecíveis demais, são passageiras demais, é por causa disso. Porque nós queremos orar por carro, por casa, por sucesso, por justiça, por causa na justiça. Sendo que o apóstolo Paulo nos conduz a orar para amar mais. Fala a verdade, meus irmãos. Qual foi o último dia que você fez essa oração? Senhor, eu quero amar mais. Talvez você nem se lembre. Mas com certeza, se você orou hoje, você pediu mais dinheiro, você pediu mais saúde, você pediu mais isso, mais aquilo. Mas amor você não pede. Será que você, na virada do ano, como nós aqui da Lagoinha fazemos, não sei da sua igreja, se você é de outro, nos objetivos do ano de 2023, você colocou lá em algum objetivo amar mais as pessoas, ter o mesmo coração de Deus, ter o mesmo amor de Deus? Eu creio que você não colocou isso. Isso já mostra onde está o meu e o seu coração, meus irmãos. É só Deus para ter misericórdia na nossa vida. Mas que possamos, enquanto há tempo, nos arrepender dos nossos pecados e começar a orar de maneira certa, de maneira bíblica, de maneira cristã. E o segundo ponto, meus irmãos, desse verso 5, a perseverança de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele ora para que assim como Cristo foi perseverante, eu e vocês e os Tessalonicenses precisam ser. Cristo, meus irmãos, ele foi perseverante. Ele suou sangue no Getsêmani, porque ele viu aquele cálice amargo de estar separado do Senhor. Cristo, ele foi açoitado, foi blasfemado, foi cuspido, foi pregado no madeiro. Ele levou a nossa maldição sobre ele. Ele foi perseverante até o fim para cumprir a missão que o Pai o entregou. Ele foi perseverante até o fim para te salvar, meu irmão e minha irmã. Então, assim como Cristo foi perseverante, eu e você, nós devemos ser. Os Tessalonicenses devem ser perseverantes. Eles estavam sendo perseguidos, show de bola, Cristo também foi. Eles estavam sendo mortos, amém, Cristo também foi. Eles estavam sendo caluniados, amém, Cristo também foi. Não importa o que você está passando, meus irmãos, você não está sentindo dor maior do que a de Cristo. Você não está passando dias piores do que Cristo passou nessa terra. E se Cristo, ele permaneceu, ele nos ajudando, nós conseguimos permanecer. Nós conseguimos ser fiéis até o final. Por isso que o apóstolo Paulo ora para os Tessalonicenses ter o mesmo amor de Deus e a mesma perseverança de Cristo. Quando estiver difícil, meu irmão, olhe para Cristo. Leia os evangelhos e veja a vida de Cristo, que você vai ser motivado a permanecer e não a parar. E para finalizar, eu tenho 3 aplicações para a gente refletir, algo prático aqui para a gente levar para a nossa vida. A primeira, meus irmãos, sem oração, nós não vamos ter sucesso. Não tem como. A principal missão nossa é a pregação do evangelho. Então nós temos que orar. E para tudo, meus irmãos, aqui essa perícope fala sobre pregação. Fala sobre vida cristã. Ah, pastor, eu não consigo ser constante. Você ora? Não, então não vai ser. Ou se ora, você ora de maneira errada, egoísta. Também isso não vai ser. Mas se você orar de maneira bíblica e ter essa intimidade com Deus, você vai ficar firme, meus irmãos. Você tem a missão de pregar o evangelho, tem que ter oração. Em tudo na nossa vida, meus irmãos, sem oração não existe sucesso. Segunda aplicação, Deus é fiel. Não esqueça disso, meus irmãos. Relembre disso todos os dias.
que possamos descansar, que possamos ter esse consolo. Os tessalonicenses sendo perseguidos, mortos, perdendo seus empregos, eles tinham que lembrar dessa promessa eterna, que eu e você, nas mazelas nós, nas dificuldades nós possamos nos lembrar, Deus é fiel. E terceira e última aplicação, que possamos, meus irmãos, ser constante, crescendo em amor e crescendo em perseverança. Para isso nós precisamos da oração, para isso nós precisamos da poderosa palavra do Senhor, que eu e você possamos ter esse coração, que você possa ter entendido a importância da oração, que você possa aplicar a cada ponto na sua vida e nunca mais ser o mesmo, e crescer, mesmo em dias difíceis, porque os tessalonicenses estavam sendo perseguidos e mortos, mas mesmo assim eles estavam firmes, que eu e você possamos estar. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. E oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê graça para viver tudo o que nós aprendemos aqui nessa tarde. A importância da oração, a importância da missão, Senhor, a importância do conteúdo da nossa oração, a importância da perseverança, a importância de nos relembrarmos a fidelidade do Senhor. Toma o coração dos meus irmãos, aplique essa palavra na realidade deles, muito melhor do que eu. Abençoe cada um deles, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, chegando. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.